alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí nós estamos dando continuidade aos estudos de geometria analítica. Nós vimos nas últimas aulas a equação da reta, e várias formas de encontrar a equação da reta. Já estamos desenvolvendo durante um bom tempo os estudos em geometria analítica com relação à reta. Agora nós vamos fazer o cálculo de distância de um ponto à reta, certo? Esse é o nosso objetivo da aula. Vou explicar, mostrar uma fórmula a vocês e resolver alguns exemplos. Distância entre ponto e reta. Bem, nós temos uma reta R e um ponto P fora da reta. Esse ponto tem coordenadas genéricas, eu coloquei aqui x0, y0. E a reta, ela possui uma equação. Neste caso, nós vamos utilizar a equação geral. Para encontrar a distância do ponto à reta, é sempre utilizada a equação geral. As outras formas de equações da reta que nós não colocamos. Usa-se a equação geral. Entende-se a equação geral como aquela que nós temos ax mais by mais c igual a zero. Igualada a zero. Tá? E aí, gente, olha só, a distância do ponto P até a reta R, nós chamaremos de D. Neste caso, nós vamos utilizar a menor distância, já que eu posso pegar deste ponto e passar para cá. O que nos interessa é a menor distância entre o ponto P e a reta. Isso acontece quando o segmento forma um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular. Ele é dado por essa fórmula. AX0 mais BY0 mais C em módulo. Lembrando, distância ela é sempre positiva. Por isso, coloca-se o módulo. Pode ocorrer em alguns casos e dar um resultado negativo, mas o módulo torna positivo, como a distância. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos lá, vamos esmiuçar um pouco essa fórmula. Apesar de que nós não temos tempo para demonstrá-la, mas vamos ver que cada um desses elementos representam. O A, o B e o C são esses coeficientes aqui da reta. Olha só, aqui o A, o B e o C. O x0 e o y0 são os valores do ponto genérico. Aqui o x0 e o y0. O A e o B, nós já vimos, eles pertencem à equação geral da reta. Então, nós necessitamos da equação geral e conhecer também o ponto. Substituindo nessa fórmula, basta tirar, olha só, o x e colocar o x0, o y e colocar o y0 do ponto. Vai ficar o numerador e o denominador é A e B elevados ao quadrado da própria equação da reta. Vamos para um exemplo, para ver como é que se faz para aplicar. Determinar a distância do ponto P, 2 e 3, representado pelo x0 e y0 aqui. x0 é 2 e y0 é 3. Até a reta, ponto P, a reta é R, x mais 2y menos 2 igual a 0. Olha só, vou colocar cada um para facilitar. O x0 é o 2. O y0 é o 3. O valor de A é o coeficiente do x, é o que está junto do x, então 1. O valor de B, olha só, é o que está junto do y, o coeficiente de y, 2. E o valor de C é o termo independente. Nesse caso aqui, o menos 2. Pronto, retirado cada um deles, eu faço só substituir. Então, o valor de D vai ser igual. Vamos lá. AX0 fica 1 multiplicado pelo x0, vezes 2,
mais BY0, 2 vezes 3, mais C, que é menos 2. Vou colocar logo negativo. Mais menos 2, vamos colocar logo menos 2. Em módulo dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Valor de D. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3, 6. Menos 2 dividido. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4. Fazer isso aqui. Ó, 2 mais 6 é 8. 8 menos 2 é 6. Mais 4, 5. Só lembrando, só um detalhe. Aqui, gente, eu não posso cortar. Na soma não pode. Eu tenho que resolver ao final que eu vejo se dá para tirar a raiz. Tá? Quando eles estão somando, eu não posso simplesmente cancelar. Eu vejo muito aluno fazer isso. Que é a raiz de 5. Lembrando, gente, não pode ficar raiz no denominador. Daí nós temos que racionalizar. Lembrando mais uma vez que a racionalização nós vamos utilizar o denominador como referência. Raiz de 5. Raiz de 5. E multiplicar. Então essa distância vai ser igual a 6 raiz de 5. Ora, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é o próprio 5. Não dá para dividir, serve-se aqui. Então, a distância do ponto P até essa reta aqui é 6 raiz de 5 sobre 5. Fica aqui mesmo, não tem distância, não fala em centímetro, não fala em metro. Vou colocar aqui unidades, o ponto C, unidade de comprimento. Se você colocar também não tem problema. Isso fica 6 raiz de 5 sobre 5. Exemplo 2. Os vértices de um triângulo ABC são A, menos 2, menos 4, B, 1, menos 2, C, 2 e 5. Determine a medida da altura relativa ao lado AB. Vamos aqui, tornar essa questão mais clara. O que nós temos aqui? Nós temos um triângulo e ele quer saber qual é a altura relativa ao lado AB. Nós temos os pontos, poderia colocá-lo no plano cartesiano, mas neste caso não há necessidade. Vamos fazer o esquema do triângulo. Vou colocar os 3 pontos ABC e vamos ver como que fica. Vou colocar aqui o ponto A. Ponto B. E ponto C. Para facilitar, vamos fazer aqui. Vou colocar aqui A, B e C. Relativo ao lado AB, está aqui o triângulo. Pronto. Fiz o triângulo. Como ele está pedindo a medida da altura relativa ao lado AB, ele está querendo, na verdade, a distância do ponto C até o lado AB, que faz parte de uma reta. Isso aqui é uma reta. Então, levarmos em consideração esse lado AB. Olha só, ele é a base de uma reta. Verdade?
tem uma equação. Essa equação ela é retirada a partir destes dois pontos. De coordenadas menos 2, menos 4, e B, 1 e os dois. Então, o que nós vamos fazer, na verdade? Calcular a distância do ponto C até esta reta que passa pelos pontos A, B. Então, eu preciso calcular a equação desta reta aqui, utilizando os pontos A e B como referência. Após o cálculo da equação, eu calculo a distância substituindo dessa forma. A equação da reta nós já vimos como resolver. Existem vários tipos de equação da reta, várias formas de se chegar à equação da reta. Eu vou utilizar aqui a que eu acho que é mais adequada para a questão, certo? Que é aquela forma que nós utilizamos o determinante. Então vamos lá. Vou colocar aqui só as coordenadas do ponto C, 2 e 5. Vamos primeiro calcular a equação da reta, desta reta aqui, que passa pelos pontos A e B, usando o determinante. Menos 2, menos 4. 1, menos 2. Eu posso colocar x e y. Vou colocar aqui em cima x e y. E aquela coluna só com 1. X, y, 1. Menos 2, menos 4 e 1. 1, menos 2 e 1. E repetir essas duas primeiras colunas aqui. Fica x menos 2, 1. Y menos 4, menos 2. E calcular o determinante. Deixa eu fazer aqui só para que fique mais organizado. Ficou um pouquinho fora de ordem. Aqui, menos 4. Multiplicando as diagonais. Aqui, multiplicando x vezes menos 4 vezes 1, menos 4x. Multiplicando a outra aqui. 1 vezes 1 vezes y é y. E multiplicando esta aqui. 1 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai ficar positivo. 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. E de lá para cá, 1 vezes menos 2 vezes y dá menos 2y. Aqui. Menos 2 vezes 1 vezes x, menos 2x. E a última aqui. 1 vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4. Nós vamos utilizar os elementos dessa primeira diagonal, menos este aqui. Você deve calcular o determinante. Então fica menos 4x mais y mais 4 menos, abre parênteses, os elementos desta outra diagonal. Menos 4 menos 2x menos 2y. Isso tudo igual a 0. Vamos resolver. Olha, nós não temos elementos iguais, né? Então nós vamos só repetir, fazer o jogo de sinal aqui. Fica menos 4x mais y mais 4. Muda o sinal de todo mundo. Fica positivo. Mais 4. Mais 2x mais 2y igual a 0. Pegar os x aqui, esses dois. Menos 4x mais 2x dá menos 2x. Os y
mais 2y. Fica 3y. Vou somar. Mais 3y. E o que foi que sobrou aqui? 4 mais 4 dá 8. Mais 8 igual a 0. Pronto. Aqui eu tenho a equação geral da reta. Eu vou precisar. Eu vou calcular a distância deste ponto, porque forma um ângulo de 90 graus. Aí nós temos a altura relativa com essa reta. Vou passar para cá. Olha só, aqui, o x0 é o 2, o y0 é o 5. O valor de A, na fórmula, estou usando a fórmula, é menos 2. O valor de B é 3. E o valor de C é igual a 8. Próximo passo é só substituir na fórmula. Fica D igual. O módulo fica A vezes x0. Fica menos 2 vezes 2. Mais BY0. 3 vezes 5. Mais C. Mais 8. Dividir pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Fica menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vou colocar em parênteses também. Aqui vai ficar menos 4. Vou multiplicar. Menos 4. Multiplico. Mais 15. Mais 8. Dividido pela raiz, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado dá 9. Menos 4, mais 15, é 11. 11 mais 8, 19. 19 dividido pela raiz, soma aqui, 13. Lembrando, preciso racionalizar, multiplica-se tudo pela raiz de 13. O resultado disso fica 19 raiz de 13 dividido por 13. 19 raiz de 13 dividido por 13. Não dá para dividir, não dá para simplificar. E aí nós terminamos aqui. Continue os estudos e até a próxima aula.